Olá, gente boa! Um grande abraço para vocês diretamente aqui do App Física para o momento de nossas questões conceito. Trouxe uma questão conceito que envolve um assunto muito importante para o vestibular, embora ele não tenha uma incidência muito forte, mas aquele assunto que, se você estiver bem informado, você se dá super bem, que é um assunto chamado eletrostática. E a gente vai no cerne da questão quando a gente busca aqui a prova do Enem de 2020. Questão essa que deveria ser acertada até por conta de condições estabelecidas no TRI. Né? Errar uma questão como essa poderia comprometer sua pontuação, consequentemente sua classificação. Assim diz a questão. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para a proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Bom, gente boa, é o seguinte, o automóvel, vamos pensar no automóvel em si, ele tem a parte externa, um componente metálico, um condutor de eletricidade, só que tem um detalhe, em dia de tempestades e tal, você tem cargas elétricas espalhadas no ambiente, porém, é bom lembrar o seguinte, existe uma condição na eletrostática, uma condição na eletrônica chamada de condutor em equilíbrio eletrostático. O que é isso? É quando o material condutor, como a parte metálica do automóvel, ele concentra cargas na sua parte externa, desculpe, ele distribui cargas na sua parte externa, de maneira desordenada, ou seja, não forma corrente, e essa distribuição na parte externa desordenada coloca ele como condutor em equilíbrio eletrostático, já que não tem corrente, ele não é um processo eletrodinâmico, as cargas estão espalhadas, o componente está eletrizado, mas espalhadas de forma aleatória. Isso significa que aqui fora você até forma campo elétrico, sempre perpendicular à superfície. Aqui dentro não tem carga, se não tem carga, não tem campo. Se não tem campo elétrico, não está sujeito a forças elétricas, não está sujeito a atrair descargas. Cuidado, metais não atraem raio. Não, não. O que atrai raio, isso faz parte do mito popular, como narrado no texto. O que atrai raio é carga concentrada. Por exemplo, nesse condutor em equilíbrio eletrostático que você está vendo desenhado aí, eu tenho uma concentração de cargas nessa região de menor área, um fenômeno chamado, inclusive, de poder das pontas ou densidade superficial de cargas, e essa concentração na zona pontiaguda, ela pode vir a atrair um raio. Um para-raio, por exemplo, ele está ligado a uma rede elétrica e tem zonas pontiagudas de concentração para que você consiga atrair um raio. O automóvel não tem zonas pontiagudas em evidência, a distribuição de cargas é completamente externa, e esse fenômeno de distribuição externa, essa distribuição, ela é chamada de blindagem eletrostática. E é essa blindagem eletrostática que faz com que, se você estiver no interior do corpo eletrizado, você não sofra ação de descargas elétricas como um raio. Por exemplo, você caminhando numa praia num dia de chuva e trovoada, você fica sujeito a um raio com facilidade. Por quê? Porque você vai estar altamente ionizado, porque está próximo a uma região salinizada, e num processo aproximadamente plano, você caminhando, ionizado, você é a zona pontiaguda, a zona de concentração de cargas, você tem a chance de funcionar como um para-raio. Mas dentro de um sistema fechado, isolado, eletrizado por fora, onde não tem campo elétrico, não há força elétrica, você não corre esse risco. Por isso também ele cita que o carro não deve ser conversível, porque em aberto você pode sofrer o processo de ionização externa e funcionar como zona pontiaguda. Mas no carro fechado, isso não acontece, porque você está blindado eletrostaticamente, você está
não sujeito a forças elétricas para a atração das descargas, que são os raios. Então, o fenômeno em si é a blindagem eletrostática que evita que você se submeta a uma descarga elétrica. Portanto, gente boa, seria aí a blindagem pela carcaça metálica, que é o que nós chamamos de blindagem eletrostática. Hoje eu fico por aqui, gente boa. Espero que você tenha aproveitado e até a próxima, gente.